Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Esse vídeo vai para a turma 1001, tá? Desejo que todos vocês estejam bem. Vamos falar nesse vídeo da apostila, capítulo 7. Tem como tema Geomorfologia, as transformações do relevo, né? E como o próprio mostra aí as imagens da abertura do capítulo, podemos observar vários modelos, várias transformações que acontecem aí no relevo. Para ver essa transformação, tá? Depende aí de dois fatores principais. A gente está falando aí dos agentes modeladores do relevo. Então, ó, agentes endógenos, né? Endógenos, a gente está falando de interno, o que acontece internamente, tá? E os agentes exógenos, externos, né? Então vamos lá, o relevo está em constantes modificações, como todos nós sabemos, e vários fatores contribuem para essas transformações. A superfície terrestre apresenta uma diversidade de formas de relevo, que foram esculpidas ao longo do tempo, por agentes que podem ser de duas formas, tá? Os endógenos, interno, como eu falei para vocês ainda há pouco. Por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, tá? Podemos usar essa movimentação das placas tectônicas como esse agente endógeno. Um outro agente transformador, né, ou modelador do relevo, exógeno, né, que desgastam as rochas por meio de processo erosivo. Quais processos são esses? Vocês já conhecem, a gente está falando aí da água da chuva, o vento, a água do mar, tá? São uma série de fatores, acúmulos de sedimentos, por exemplo, que faz com que o relevo passe por essa modelagem, né, por essa transformação. Vocês podem observarem aí na página 33 quantas formas diferentes, né? É muito interessante quando a gente olha essa infinidade de fotos aí, mostrando essas transformações da forma interna, a forma externa e como ele fica no resultado final, ok? Mas nós não podemos esquecer desses fatores. Seguindo o conteúdo, tá? Principalmente quando a gente fala de agentes exógenos, né? Que é referente aí à parte externa, os desgastes das rochas por meio dos processos erosivos, vários fatores levam a esse processo. Então, como por exemplo, a ação pluvial, tá? Está falando aí do trabalho incessante das águas dos rios, tá? Que desgasta aí o solo, as rochas, como a própria imagem aí mostra, né? Na página 35. A ação pluvial, tá? A primeira é fluvial, a ação das águas dos rios. A segunda, pluvial, a ação do trabalho das águas das chuvas, tá? É muito comum, podendo observar essa ação, o trabalho da água da chuva, como a própria imagem mostra, o desgaste aí do solo. Vocês podem observar que houve um desgaste, né? A cobertura vegetal ela foi retirada, principalmente aí devido à grande quantidade de chuva, a excesso de chuva, de água da chuva, e dá para perceber o quanto esse solo ficou desprotegido, né? Então, ó, totalmente a ação pluvial acontecendo. Dá para perceber o solo, né? Devido aí ao desgaste, perdendo a capacidade de proteção da cobertura vegetal. Uma outra ação é a ação marinha, o trabalho das águas marinhas, né? Acontece também o desgaste das rochas, como é mostrado aí na foto, como essa água, cada dia batendo nessas rochas, olha o processo erosivo que acontece, tá? A gente consegue observar toda uma transformação que ocorre mediante esse trabalho aí das águas marinhas.
Um outro exemplo é a ação glacial, tá? Também tem foto mostrando, né? As geleiras, grandes acumulações de gelo que podem chegar a mais de 100 metros de altura, tá? É a chamada erosão, né? Ou ação glacial. Tem também a ação eólica, aí a gente já está falando da ação do vento, né? Isso tem muito no Brasil, vários, no Centro-Oeste, por exemplo, tem as ações, também no Nordeste tem. Quanto essa ação do vento acontece, olha, como o relevo, né, fica esculpido, acontece todo um processo de transformação. Uma outra ação é a ação térmica, tá? Como mostra aí os desgastes das rochas durante aí, ó, os desertos, assim como as regiões de climas áridos e semiáridos, apresentam variações diárias de temperatura, tá? Então, muito aquecido, muito frio, acontece essa ação, tá? Fazendo essa transformação nas rochas. Também não podemos esquecer da ação biológica, né? Então, ó, os vegetais, por exemplo, os seres vivos que fazem todo um processo de modificação também. Os vegetais também são importantes agentes de modelagem do relevo, pois suas raízes podem penetrar por fissuras na rocha. Então, muitas das vezes você olha para uma serra e você vê aquelas fissuras geológicas e você fala assim, nossa, mas como nasceu ali aquela determinada planta, aquele determinado vegetal? Exatamente sobre a ação biológica que ocorreu naquela rocha. Uma outra também, dentro desse processo aí de ação biológica, olha, a formação dos solos, né? Como mostra aí na figura que vocês têm no capítulo de vocês, como é formado o solo, como esses vegetais, os animais contribuem para essa formação dos solos, tá? Aí a gente lembra do conteúdo lá do 6º ano, quando vocês estudaram os tipos de solos, né? Cada solo com suas características próprias, diferenciando uma da outra, né? Cada um propício para um determinado cultivo ou uma situação que difere um do outro. Então, essa parte da formação dos solos tem tudo a ver aí quando se trata de ação biológica. Uma outra ação também, a ação antrópica. A gente está falando como ser humano, né? O ser humano é um dos principais agentes modificadores do relevo. Então, como assim, professora? Como a própria imagem mostra, né? Retirada de rocha de um lugar, sendo levado para outro. Por exemplo, quando as grandes rodovias, será que no passado, antes de serem construídas essas rodovias, como eram esses espaços, né? Então, tudo isso é a ação do homem, do ser humano, fazendo essa transformação, tá? É muito comum, quando você pega, por exemplo, uma rodovia como o Rio, Minas Gerais, você tem a rodovia e ao lado você vê a mata. Então, você vê as grandes rochas sendo cortadas, né? Ou seja, a parte vegetal de vegetação, mata nativa sendo retirada para a construção cada vez mais de estradas, rodovias. Então, essa é a ação do ser humano fazendo essa transformação no relevo, tá? Então, por isso que diz aí que o ser humano é um dos principais agentes modificadores do relevo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza, vamos lá. Na página 40, seguindo aí o conteúdo, está falando das principais formas de relevo mundial, né? Então, ó, mostra aí, ó, tem um mapa mostrando as principais formas de relevo no mundo, né? Nós temos aí os planaltos, que a gente já falou tantas outras vezes, né, por causa do Brasil, as planícies. Também, não podemos esquecer das cadeias de montanhas, tá? Que é muito comum ser encontrada em diversos lugares do mundo, tá?
Mas os três predominantes aí, se vocês observarem o mapa da apostila de vocês, predominam esses três, né? Os planaltos, as planícies e as cadeias montâneas, tá? Aí temos aí, ó, o Himalaia, né? Quando falamos de cadeias montanhas, a gente pode colocar, temos vários exemplos aqui no conteúdo de vocês, e a gente já conhece isso, né? Através dos filmes, através de qualquer meio de pesquisa que você faça, você tem vários exemplos como mostrando aí essas cadeias de montanhas, ok? Seguindo o conteúdo, também não podemos deixar de falar do relevo brasileiro, tá? O relevo brasileiro predomina o quê? Principalmente as planícies e os planaltos, né? Os mais comuns dentro das 5 macro-regiões do Brasil são os planaltos e as planícies, tá? Então, no conteúdo de vocês, tem um mapa aí mostrando, um mapa físico mostrando toda essa parte de relevo, né? Aí a gente está trazendo, não podemos esquecer, estamos falando de Brasil, tá? Ó, relevo, classificação de alguns geógrafos, como que alguns geógrafos brasileiros classificaram o relevo brasileiro, tá? Peço a vocês que dêem uma olhada aí nesse mapa da página 43, que tem toda uma divisão aí. Por exemplo, o Jurandir Rossi, ele tem todo um estudo e um pensamento diferenciando esse relevo brasileiro. Então, convém vocês darem uma olhada aí, porque quando fala de relevo brasileiro, não podemos esquecer dos vestibulares, né? Que daqui a um tempo vocês vão estar enfrentando aí pela vida, e, né, principalmente aí no finalzinho do 3º ano, vocês vão estar encarando essa etapa aí na vida de vocês, e essa parte de relevo cai muito nos vestibulares, tá? Então, convém aí já começar a ficar atento a partir de agora do 1º ano, ok? Tem aí imagem, várias fontes aí para vocês pesquisarem, tá? Espero estar contribuindo um pouquinho aqui através desse vídeo, através desse nosso bate-papo. E não deixe de olhar o roteiro, porque eu coloquei lá algumas outras fontes para vocês estarem olhando o conteúdo, tá bom? E peço mais uma vez que não deixe de ficarem atentos às atividades online, a todo o roteiro que é passado aí pela coordenação, e dê notícia, me liga, passa um e-mail, tá? Beijo, até breve, se Deus quiser.